disposição. Aceitei. Aceitei. Ele pediu demissão e eu aceitei. Como é que o governo vai pensar nessa nova modalidade de leilão, que dá para conhecer essa empresa, saber que ela tem capacidade técnica e financeira, como o senhor falou agora. Então, como é que vai ser esse tipo específico de leilão? Que como foi dito pelo presidente Edgar, quem habilitava as empresas a participar do leilão era a Bolsa e não a Conab. O resultado a gente ficava sabendo depois quem que a Bolsa habilitou e quem que disputou e quem que ganhou. Nós vamos construir mecanismos para que a gente possa avaliar antes quem vai participar. Simples assim. E tem esses mecanismos? É possível. É possível. Exigir capacidade financeira. Mas saber antes. Das empresas, experiência na área. O governo, a modernização está exatamente nisso. Nós não podemos, depois do leilão acontecer, a gente tinha compreendido que tinha sido um sucesso, né? 263 mil toneladas, um preço competitivo, mostrou. E diga-se de passagem, tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega neste leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. Por isso... Quantas? Não, a gente... Agora... Não, que é importante agora, o que a gente... As empresas não têm essa capacidade. Agora, o que é fato dizer é que o mecanismo precisa ser dado a transparência ao governo antes. Nós não podemos ficar sabendo depois do leilão quem que se habilitou e quem ganhou. Nós vamos saber... Quantas empresas ganharam e quantas não têm capacidade? Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é menos relevante. Não interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mais de 50%. Podemos afirmar. Mas uma maioria tem fragilidades, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deva adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito de que nós tenhamos arroz em grande quantidade, em qualidade, a preço justo para o povo brasileiro. É isso. Mas não, gente, só um minutinho, Mazui. Vocês podem dar exemplo do que são essas fragilidades, e o Thiago Santos, que também é da equipe, ele permanece ou vai ser exonerado, assim como o secretário Miguel? Bom, qual é a pergunta? Quais são as fragilidades? A fragilidade é uma empresa não ter capacidade financeira de operar um volume financeiro desse tamanho, né? A gente tem que conhecer a capacidade, é dinheiro público e que tem que ser tratado com maior responsabilidade. Não adianta só, porque é importante dizer que mesmo o edital que foi o que concorreu, não há R$1 de dinheiro público colocado na frente. Ninguém vai pagar sem que o arroz esteja aqui entregue. Mas não é só isso o sucesso da contratação, porque o objetivo principal é chegar o arroz e com a qualidade contratada. Então, este critério, a régua vai ser mais alta e mais transparente, antecipando a análise e não receber o resultado só depois do leilão ocorrido. Com relação ao diretor da Conab, essa é uma avaliação depois que vai ser feita, né? Aí quem pode falar é o Edgar. E o novo leilão, quando que ele deve ser anunciado? A última pergunta. Quando que ele deve ser anunciado? Não temos ainda a data, como disse os ministros, nós vamos ter a participação da AGU nos ajudando a aperfeiçoar esse mecanismo de leilões. Como disse, hoje são representadas pelas bolsas de mercadorias e somente depois da ata que tu fica sabendo quem são as empresas que essas bolsas representaram. Nós queremos ver mecanismos aí que a gente possa dizer com clareza: as empresas que participaram, que deram lance, que venceram, elas têm capacidade de honrar esse compromisso. A gente não pode, de forma alguma, colocar dinheiro público se tiver qualquer fragilidade ou dúvida de um processo como esse. É por isso a decisão de anular esse leilão e proceder um novo, quem sabe em outros moldes. Ok, gente.
Então, o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que foi a que deu o pontapé para que o leilão acontecesse, né? Essa Bolsa do Arroz foi exatamente quem liderou. E aí o que aconteceu, o presidente da Conab, o Edgar Preto, acompanhado ali pelo ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e também pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte: saíram denúncias que estavam para ser comprovadas, que, obviamente, elas acabaram sendo comprovadas exatamente por conta de que essas empresas que participaram desse leilão, pequenas empresas, por exemplo, aqui não é por causa do Estado, não é por causa da localidade, mas é que não havia capacidade financeira e técnica dessas empresas comportarem e participarem desse tipo de leilão, porque era uma soma muito volumosa de valores que seria posto ali na mesa para se comprar esse arroz lá fora e trazer para o Brasil a um preço de mais ou menos R$ 25,00 a saca. Então, isso poderia trazer problemas para o governo, né? Porque o governo iria desembolsar um valor para essas empresas para que elas pudessem trazer esse valor. Por exemplo, um pequeno supermercado da região norte se eu não me engano, de Marabá, de Macapá, que era uma dessas empresas, outras empresas pequenas também no interior do país, enfim. Por isso, já havia ali uma intenção de se anular esses e agora a intenção de se continuar nessa questão e fazer novos leilões. O governo parece não arredar pé dessa situação que causou muito mal-estar entre os produtores do arroz no sul do país. A Gabriela Veras volta comigo aqui, né, Gabi? Eu falava aqui a respeito do mal-estar que essa decisão do governo causou, porque, veja, o problema estava nos valores. O governo, já não é a primeira vez que o governo vem falando a respeito de valores, principalmente dos valores de produtos da cesta básica, né? O arroz, por exemplo, por conta dessa chuva no Rio Grande do Sul, temia-se que pudesse fazer não chegar até as gôndolas. Os produtores disseram que não, que 80% da safra já estava colhida, que não haveria falta do produto, mas o preço subiu. Não sei quem fez esse preço subir, se foi lá o intermediário, se foi o final lá no mercado, enfim, mas ele subiu. E o governo estava tentando baixar esse preço. Enfim, é uma queda de braço, o governo agora assume ali uma meia-culpa, né? Diz que não tem problema nenhum, isso acontece, mas assume uma meia-culpa e vai continuar com a ideia de realizar leilões, né? Nelson, e antes da gente partir para essa questão do leilão propriamente dito, a gente parte para uma questão política, porque é de fato o governo federal sentindo as críticas que principalmente parlamentares de oposição vêm fazendo com relação a esse leilão para importação do arroz. Desde a semana passada, né, quando a ideia desse leilão foi tomando forma, parlamentares falaram que isso não era viável para o momento, isso não era necessário. Agricultores da região, principalmente do Rio Grande do Sul, falando que a safra, 80% da safra necessária para o país já tinha sido colhida antes das enchentes atingirem o estado de uma forma geral e que esse leilão era como se fosse ali um tiro no pé que o governo federal estava dando. Então, o fato de o governo parar, pensar, analisar essas diversas críticas, né, que estavam chegando, de fato, o governo reajustando ali a rota com relação a esse tema. Vale lembrar que ontem teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto, aquela reunião semanal do presidente com os líderes do Congresso Nacional, e o tom subiu nessa reunião. O presidente Lula não ficou nada satisfeito com o rumo que essa história estava tomando. Instalação de CPI do arroz para verificar essas possíveis fraudes que estavam possivelmente acontecendo nesse trâmite aí do leilão. Então, ele pediu um auxílio exatamente dos líderes lá do Congresso Nacional para que isso não caminhasse. Mas fato é que com essa suspensão do leilão do arroz, que informação foi repassada agora há pouco aqui para nós, e isso já toma ali um caminho diferente, de fato o governo recalculando a rota dessas críticas que vinha, portanto, aí recebendo. Aqui no Palácio do Planalto falaram o presidente da Conab, Edgar Preto, e também os ministros Fávaro, além também do ministro Paulo Teixeira, explicando exatamente essa situação. Eles falaram que pelo menos metade das empresas que participaram desse leilão
tinham ali alguma inconsistência e que isso precisava ali de fato ser recalculado, ser revisto. Então é um ponto importante que a gente traz com relação a isso. E outro ponto muito importante de toda essa informação que surgiu aqui agora no Palácio do Planalto, Nelson, é que o Nery Geller pediu demissão. Ele era secretário ali do Ministério que estava à frente dessa questão do leilão, da agricultura, pecuária, e pediu demissão. Por quê? De acordo com o que se sabe até o momento, era que ele estava ali supostamente, claro, ligado a empresas que participaram desse leilão. Ele chegou a se defender, falou que não tinha mais nenhuma relação, nenhuma ligação com essas empresas propriamente dito, e que não tinha ali mais nenhuma relação, não conhecia mais ninguém, mas é uma informação importante que vem também. O ministro Fávaro disse que ele pediu demissão e o ministro, portanto, aceitou o afastamento do secretário aí do Ministério. Então, Nery Geller também já saindo dessa jogada, depois dessas diversas críticas, depois da imprensa toda ter acesso a essas empresas que venceram aí o leilão, empresas que, vale a gente relembrar, grande parte delas não tinha ali nenhuma relação com o setor alimentício necessariamente, outras não tinham capital necessário para fazer essa compra, para fazer esse trâmite do arroz importado. Então, foram casos que levantaram aí suspeitas com relação ao assunto. Fato é que leilão está suspenso, o governo responde a essas críticas, então leilão completamente suspenso. Eles falaram aqui agora há pouco que ainda não tem uma nova data para esse leilão acontecer e que, inclusive, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União vão entrar na jogada a partir de agora, exatamente para fazer esse pente fino das empresas que querem participar desse leilão, né, que vai acontecer, mas ainda não tem uma nova data. Com a AGU, CGU entrando na jogada, eles aguardam, esperam, na realidade, que esses problemas não sejam vividos novamente. Nelson, inclusive, a gente tem um trechinho da fala aí do presidente da Conab, se der tempo de passar, para a gente acompanhar como... Daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa fala, porque agora...